Repitam comigo, assim prometo. Luzia Caroline, assim prometo. Sara Thalita, assim prometo. Flávia Maria Cesare Costa, assim prometo. Assim prometo. Cíntia Elias, assim prometo. Assim prometo. Senhora Lohane, a senhora está aqui como testemunha. A senhora tem o dever de falar somente a verdade perante a lei. O que a senhora tem a dizer sobre os fatos? No dia 4 de maio, por volta das 21h30, eu e minha amiga Soraya estávamos trabalhando como a gente sempre fazia aos finais de semana. E após os 20 minutos da gente ter iniciado nosso trabalho, encostou um carro de cor cinza para falar com a minha amiga Soraya. E ela entrou no carro e saiu com esse rapaz. Esse mesmo rapaz retornou, desceu do carro alegando que ela havia roubado alguma coisa dentro do carro dele e saiu atrás dela tentando enforcá-la. A acusação tem alguma pergunta? Sim. Bom dia a todos presentes. Bom dia, Lohane. Eu tenho algumas perguntas a fazer, eu gostaria de já me dirigir à primeira. Primeira pergunta, Lohane. Você é mulher trans igual a vítima? Sim. Ok. Quantos golpes com esse objeto contundente foram dados na vítima? Pelo que eu vi, foram mais ou menos 4 golpes. 4 golpes. Na média de 4 golpes. Ok. Pelas costas, quantos golpes a vítima, sua amiga, recebeu? Ele nos surpreendeu, e aí em seguida eu corri. Mas ele veio de surpresa. Quantos golpes no chão a vítima recebeu? 3. Ok. No seu entendimento, se fosse você a vítima, você teria condições de escapar dessa violência brutal desferida contra a vítima? Não. Você tratava como mulher. Ela tinha aparência de realmente uma mulher? Sim. Ok. Você e a vítima, sua amiga, tinha algum objeto para se defender, alguma arma? Vocês tentaram também a defesa? Não, a gente não tinha nenhum objeto para se defender, mas como qualquer pessoa quando está sendo atacada, a gente tem que se defender de alguma maneira, mas nenhum objeto, somente com as mãos. Ok, o MP encerra. Bom dia a todos presentes. Bom dia, Lohane. Qual era a sua relação com a vítima? Ela era minha amiga pessoal em alguns momentos e de trabalho também. Vocês trabalhavam com o quê? A gente fazia programa. Você se recorda da altura da vítima? A vítima tinha por volta de 1,70. Qual é a sua altura? 1,90. Vocês depredaram no carro do réu? Sim, Por quê? porque ele havia acusado minha amiga de roubo e a gente trabalha junto há muito tempo. Isso nunca tinha acontecido anteriormente. Eu tenho certeza que ela não cometeria esse ato. Como você pode ter certeza? Justamente por a gente trabalhar junto há muito tempo, isso nunca ter ocorrido anteriormente. E quem ligou para a polícia? A gente ligou pro SAMU. O primeiro ato foi ligar pro SAMU direto. Qual horário vocês chegaram no ponto em qual vocês faziam o programa no dia do fato? Por volta das 21h30. Você tinha conhecimento de que a vítima tinha um primo que morava em São Paulo? Não. Mas em seu depoimento você relata que a vítima veio do Ceará para morar em São Paulo há 5 anos atrás com uma amiga também transexual e por esse motivo foi morar com essa amiga porque você relata que ela não tinha nenhum parente que morasse em São Paulo. Pela ordem, doutora. Mas nada justifica. Foi um assassinato. A gente não está falando de laços familiares, e sim de um assassinato. Isso não induz em nada. Você está induzindo os jurados a achar que a testemunha é mentirosa. Está prestando falso testemunho. introduzindo, isso faz parte do processo. Isso consta nos autos. Você está induzindo.
Em qual desses momentos você está mentindo? Nenhum dos momentos. Nenhum dos momentos. Na verdade, pode ser que em algum momento, por forte emoção, algumas coisas tenham sido um pouco diferentes no primeiro depoimento, porque a gente está em estado de nervo pelo acontecido. Ok, sem mais isso. Senhora Jéssica, a senhora está aqui como testemunha e tem o dever de falar a verdade perante a lei. O que a senhora tem a dizer sobre os fatos? No dia do ocorrido, eu estava no posto, tinha batido meu ponto, apareceu um cliente, que no caso era o senhor Luiz, e ele foi abastecer o carro dele. Nessa ele abasteceu o carro, no valor de R$50 que ficou, e quando ele foi pagar, ele estava sem o dinheiro, porque ele notou que ele tinha sido roubado. Ele demorou umas meia hora. Nessas meia hora ele voltou, e quando ele chegou meio eufórico, falando que eu tinha que chamar o SAMU para ele. Você vai ter alguma pergunta? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos aqui presentes. A senhora estava de serviço no posto Ipiranga, no dia 4 de 5 de 2019. Que horas a senhora batiu o ponto? Sim, eu estava. Eu bati o ponto às 8. Às 8? Qual horário o senhor Luiz chegou para abastecer? Era 8h30. A senhora poderia descrever qual é a aparência dele no momento que ele chegou para abastecer o veículo? Ele estava normal, tranquilo, só parecia meio cansado, devido ter trabalhado o dia inteiro. A senhora poderia descrever qual que é a situação que ele não achou o dinheiro? E qual que foi a reação dele a não achar o dinheiro? Ele ficou procurando, desceu do carro, rodou atrás do dinheiro, não achava. Aí ele falou que ele poderia ter sido roubado. Ele ditou que ele teria sido roubado. A senhora achou em algum momento que ele estava agindo de má fé? Não por ele ter deixado o aparelho telefônico dele, né? Como uma garantia para ele voltar para poder pagar. A senhora fala que ele retornou. Ele voltou na mesma noite. Qual horário? Ele voltou, era umas 9h10. Qual a forma que ele te pagou? Em dinheiro. E como ele estava nesse momento? Ele estava meio eufórico, meio com pressa. Ele pagou o dinheiro, pagou combustível e não quis falar mais nada. Só mandou chamar o SAMU e foi embora. Sem mais. A acusação tem alguma pergunta? Jéssica. Bom dia. Ô, Jéssica, causou uma certa estranheza para nós o seu depoimento e também nas perguntas dos nossos colegas da defesa com relação à palavra euforia. Euforia é uma alegria em excesso. Você percebeu isso no nosso acusado, no réu? Essa alegria em excesso? Não. No carro você não percebeu nenhum prejuízo, nenhum amassado, nenhuma avaria no veículo então do acusado. Não, nem reparei. Ok? Obrigado, Jéssica. O MP encerra. Próxima testemunha, a senhora Marcela de Paulo. Bom dia. Senhora Marcela de Paulo, a senhora está aqui como testemunha e tem o dever de falar somente a verdade perante a lei. O que a senhora tem a dizer sobre os fatos? Eu sou a médica legista que fez o exame na vítima, Soraya Kelly, no qual ela morreu por traumatismo craniano encefálico. Defesa tem alguma pergunta? Bom dia a todos, bom dia Marcela. Bom dia. Foi você que realizou a necrópsia na vítima? Sim. Correto. Você poderia nos exemplificar as lesões que você notou no corpo dela? Sim, no caso, em exames externos, a gente conseguiu verificar a autorrogia esquerda, que é um sangramento no ouvido, um ferimento parietal esquerdo, que é 4 dedos acima da orelha, um hematoma na região temporal esquerda, um ferimento opcional à esquerda, que é 2 dedos depois da parietal, um hematoma no nariz, o hematoma à escoriação no braço e antebraço direito e esquerdo e hipermobilidade no antebraço direito. Essas lesões que a senhora acabou de descrever, constatadas como escoriações no braço e no antebraço, os hematomas no nariz, elas poderiam ter sido feitas visto que a vítima havia caído em decúbito ventral, ou seja, em bruços, como diz o depoimento do policial? A partir do depoimento dos policiais, sim, pode ter sido ocorrido na hora da queda. E dado que o réu é destro, é possível que
essas 3 que a senhora descreveu poderiam ser feitas por apenas uma contusão? Sim. Sim? Pela frente? Sim. Licença, aproxime-se. Sabendo-se que essa é a minha direita, sendo assim, essa é a sua esquerda, ele tem a mão dominante, essa aqui, certo? O lado que ela está machucada, os 2 lados da cabeça, é no lado esquerdo. Então, o movimento foi esse. De costas, por favor. Se você... Doutora, pela ordem, ela é médica legista, ela não é perita aí de que lado que essa paulada veio. É imprescindível que ela se manifeste nesse momento para vocês identificarem que a paulada não poderia ter sido pelas costas, tendo em vista que os ferimentos foram no lado esquerdo da cabeça e dessa forma só seria possível do lado direito. Mas pode isso não mostrar tá a no laudo, médica legista, doutora. por gentileza. O réu é destro. Pode mostrar por gentileza, doutora? Sim. Ele sendo destro, se ele estivesse de costas, seria do lado direito da cabeça. E foi ao lado esquerdo, como está escrito no laudo. Portanto, foi de frente. Essas lesões poderiam ser causadas por quantas contusões? Entre 2 e 3. Correto. Havia algumas outras lesões que poderiam ser constatadas 24 horas antes da falecida? Haviam lesões que estavam no corpo em cerca de 2 semanas antes. No laudo é feita uma pergunta, se houve... A quarta pergunta, para ser mais específica, se houve uso de meio cruel. O que a senhora respondeu? Que não havia elementos suficientes para identificar. Ok, a defesa encerra. Bom dia, doutora Marcela. Bom dia. Tudo bem? Temos aqui algumas perguntas a serem feitas. Algumas vão acabar confirmando algumas informações já dadas pela senhora para a defesa, mas eu gostaria de reforçar algumas coisas. A causa-morte, doutora, foi traumatismo craniano. A minha pergunta é até em cima do laudo, né? Sim. Que a vítima, ela, do momento em que recebeu a violência até a morte, foi em torno de 24 horas. Eu gostaria de entender se na tua visão, ou no seu entendimento, houve sofrimento da vítima, levando em consideração a hipotermia, desidratação, parada respiratória, parada circulatória, imobilidade e inconsciência. Isso são relatos de sofrimento, doutor? Sim. Como está no laudo, antes dela morrer, ela sofreu todos esses que você informou, né? A hipotermia, a desidratação, ficou inconsciente, ficou sem sensibilidade. Então, no caso, teve sofrimento. Pela ordem, excelência, se por um acaso ela tivesse se dado dessa forma, na segunda paulada, ela teria desmaiado, no caso, ela poderia ainda ter sofrido todos esses acontecimentos desmaiada? Não. Sem mais. É possível a defesa fazer perguntas em cima das minhas perguntas, doutora? Ela já teve um espaço para fazer as perguntas, correto? Eu gostaria que a defesa pudesse fazer então no momento, tá? Já teve a oportunidade de fazer as perguntas, por gentileza. Eu gostaria então de continuar aqui as perguntas. Doutora Marcela, é possível afirmar que os tipos de lesões nos braços e antebraços da vítima são referentes à pessoa tentando se defender? Então, da mesma forma que há a possibilidade de ter no momento da queda, né, como ela caiu de bruços, pode também ter sido causada no momento de tentar se defender. Não tem como ter certeza a partir do momento dos laudos, do exame dos laudos, não tem como identificar. Ok, mas é possível, né? É possível. Tranquilo. Doutora, a quantidade de lesões listadas aí no laudo foram 8 tipos de lesões. Essa quantidade de lesões, ela retrata brutalidade e violência extrema contra a vítima? Sim. Em relação à aparência, a doutora já fez várias necrópsias, vários exames também relacionados a isso em mulheres. A vítima se parecia com uma mulher? Sim. Ok, o MP encerra. Senhores jurados, tem alguma pergunta? O testemunho está dispensado. Vamos chamar agora o réu para fazer o seu depoimento. Luiz da Silva, o senhor
de homicídio triplamente qualificado contra a vítima Soraya Kelly. A defesa tem alguma pergunta? Bom dia, senhor Luiz. Bom dia. Qual a sua profissão? Sou motorista do Uber. No dia 4/5 de 2019, qual foi o horário de encerramento do seu serviço e para onde o senhor estava indo? Foi por volta das 8 horas da noite. Eu estava indo para casa. Como o senhor conheceu Soraya Kelly? Pode descrever? Eu estava indo para minha casa e eu vi que ela acenou. Então eu parei. Em que local o senhor deixou a Soraya Kelly? Ela pediu para eu deixar ela em um outro ponto e ela, quando eu fui cobrar ela, ela pediu para pagar com favores sexuais. E eu neguei. A senhora pode descrever o que aconteceu ao Soraya Kelly descer do veículo? Ela começou a esfregar meu peito pela janela e eu disse que não queria. E aí ela só foi embora. Após deixar a Soraya Kelly, o senhor foi para o posto de gasolina e lá se deu conta do dinheiro que estava perto das balas em seu veículo que estava faltando. Foi Soraya Kelly que pegou esse dinheiro? Eu tive, no momento que eu vi que eu estava sem dinheiro, entrei em desespero, porque o moço já tinha colocado combustível, eu tive certeza que foi ela. No posto de gasolina, o que o senhor fez para pagar o abastecimento? Eu dei meu celular, expliquei a situação, que eu achei que eu tinha sido roubada, depois eu tive certeza que foi Soraya, deixei meu celular como garantia. Consta nos autos que o senhor retornou para a rua Tucumã para reaver o seu dinheiro. Pode escrever o que houve? Eu cheguei lá, saí do meu carro e quando eu vi elas eu gritei que eu queria meu dinheiro para ela me devolver. Só que aí ela mandou eu ir embora e a amiga dela falou que se eu não fosse embora daquele lugar eu ia ver só. Então ela foi e começou a bater no meu carro. A senhora confirma que seu veículo foi danificado? Confirmo. Pode relatar o que falaram para a senhora? O senhor? Que eu ia ver só, que elas iam me pegar e eu fiquei apavorado. O senhor foi agredido? Não, mas elas me ameaçaram. Após ter o carro amassado e ser ameaçado, qual foi o sentimento em relação ao ocorrido? Eu fiquei apavorada, eu suava frio. Eu não sabia o que fazer, foi tudo muito rápido. Consta nos autos que o senhor estacionou o veículo na rua Irerê e se deslocou até a rua Tucumã. O que o senhor fez para se proteger? Eu primeiro entrei em desespero com a situação, foi tudo muito rápido. E quando eu decidi voltar, eu passei por uma construção que tinha lá perto, peguei um pedaço de madeira. Ao reencontrar com as duas novamente, o que aconteceu? Elas vieram até mim, gritando, me ameaçando, e eu fui pedir meu dinheiro de novo. Quando eu vi, já tinha acontecido. Por qual motivo o senhor desferiu o primeiro golpe? Porque ela estava vindo pra cima de mim. Então, para me proteger, eu dei o golpe. O senhor viu onde tinha acertado? Não vi. O que o senhor sentiu no momento? Doutor, eu não sei, eu fiquei apavorado. Me senti totalmente humilhado. Foi tudo muito rápido. Qual era a intenção da colega da Soraya? Ela veio por trás, eu vi que ela estava atrás de mim e ela fez um movimento com o braço que eu acredito que ela queria dar um batalhão. Então, depois que eu já tinha desferido os golpes na amiga dela, Logo após o ocorrido, o que o senhor fez? eu deixei a madeira lá perto, eu nem sei onde foi, fui pra casa pra ficar com a minha família. E lá eu contei pra minha esposa. Como o senhor ficou sabendo que Soraya havia falecido?
estava arrumando os meus filhos, Luiz e a Maria, que na época iam para a creche. E quando passou no jornal, eu vi que ela tinha morrido. O senhor procurou a polícia arrependido? Procurei, foi a primeira coisa que eu fiz depois que eu vi o que eu tinha feito. Eu mesma me apresentei. Só uma última pergunta, voltando ao momento que o senhor se reencontrou com ela, o senhor estava com um pedaço de madeira e o senhor foi ao encontro delas e elas estavam vindo de frente ao encontro do senhor também. Isso. O senhor é destro? Sou. Sem mais. Interessante, é impossível não reparar como o réu está fazendo aqui um teatro, né? É impossível não reparar. Estou vendo até alguns jurados já querendo chorar junto com o réu. Mas eu vou fazer algumas perguntas, senhor Luiz. Primeiramente, bom dia. Gostaria de fazer, então, alguns questionamentos. Senhor Luiz, Vossa Senhoria tem família? Tem mulher, filhos? Sim, eu tenho minha esposa, Sofia, e 2 filhos pequenos. Ok. Relato nos autos que seu trabalho, sua profissão é motorista de aplicativo, mas nos dá alguma dúvida, é motorista de aplicativo ou taxista? Eu sou Uber, motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo. Portanto, recebe as corridas somente pelo aplicativo, como é o normal? Não, às vezes eu marco com as pessoas de buscar elas. Às vezes você recebe ligações em particulares, é isso? Ok. O senhor tem por hábito passar em locais conhecidos por prostituição à noite e parar para acenos de mulheres? Doutor, eu estava indo para minha casa. Eu não sabia que ela era prostituta. Ok. Foi relatado nos autos que o seu carro foi avariado pela vítima. Eu gostaria de saber em que local o seu carro foi avariado. Nas portas traseiras. Ela chutou ele. Nas portas traseiras? Isso. Dos dois lados? Dos dois lados. Dos dois lados. Okay. Tempo em que você levou, tá, para procurar uma vaga de carro, uma vaga para estacionar o carro. Quanto tempo você levou para procurar uma construção, para encontrar um pedaço de madeira e ainda correr atrás da vítima? Quanto tempo você levou para todo esse trajeto até o encontro da vítima? Eu não sei, foi tudo muito rápido. Eu não percebi o tempo. Quando eu vi, tinha acontecido. O carro foi parado a uma distância considerável e foi demorado um tempo considerável, mas você não se recorda de quanto tempo levou até o encontro da vítima. Pela ordem, excelente. Está induzindo a... Pelos dados prestados nos autos, era cerca de 150 metros da onde ele estacionou o veículo, da onde as testemunhas... Excelência, a pergunta está sendo direcionada ao réu e não à defesa. Nós estamos afirmando com base nos depoimentos. Excelência, mais uma vez, eu gostaria da resposta do réu. A defesa tem um momento certo para fazer os debates. Para os senhores que, por favor, respeitem o momento da promotoria. Eu gostaria de saber, senhor Luiz, o golpe primário, ou seja, o primeiro golpe, ele foi dado pelas costas? Não, não foi. Escreve para mim como é que foi, novamente, por gentileza. Ele foi pela frente. Ela estava vindo para cima de mim e eu dei o primeiro golpe quando ela estava me ameaçando. E quantos golpes Vossa Senhoria desferiu para a vítima ainda no chão? Eu não bati nela no chão. Eu não agredi ela enquanto ela estava no chão. Sim, então foram todos os golpes com ela em pé, no chão? Ela estava em pé, ela não estava no chão. Ok. Minha última pergunta, senhor Luiz.
A vítima, ela tinha aparência de mulher? Se parecia com uma mulher? Não. Não se parecia em nada com a mulher? Não. Ok. MP encerra, excelência. Quero fazer uma pergunta, excelência. Mas a senhora falou, o senhor falou que parou para uma mulher que lhe deu a mão. Ela realmente de longe parecia uma mulher, mas quando eu estava mais perto eu vi que ela tinha mais aparência de homem. Satisfeito. Senhores jurados, tem alguma pergunta? Não? O réu pode retornar ao seu local. Vamos passar para a defesa 20 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a excelentíssima senhora doutora juíza do Tribunal do Júri Daniela Alves, aos membros da promotoria aqui presentes na presença de Alessandro e Eliana. Gostaria também de agradecer aos meus colegas defensores na presença de Alberi Gomes, Ederson Antônio e Beatriz Santos. E, por último, os membros do Conselho de Sentença, elevados nesta ocasião ao grau de autoridades máximas. A única testemunha que estava presente na data dos fatos estava sob o uso de entorpecentes. Entorpecentes estes como LSD e êxtase, que segundo pesquisas realizadas na USP, têm 40% a mais de efeitos alucinógenos que causam danos cognitivos, concentração e memória. Ademais, as duas eram amigas e compartilhavam da mesma forma de ganhar dinheiro. Objeção, excelência, está faltando com a verdade. A testemunha disse que não estava usando nenhum entorpecente no dia dos fatos. Faltando com a verdade. Segundo o laudo de folhas 2, consta que ela estava sob o uso de entorpecentes. Desta forma, além disso, esta testemunha se confundiu, deu 2 depoimentos distintos que constam. Peço também para que os senhores se atentem que a frentista relatou que o senhor Luiz, ele foi até o posto de gasolina por volta de 9h10. Então, nenhum desses horários que a testemunha Lohane mencionou aqui merece prosperar. Desta forma, em seus 2 depoimentos, ela se contradiz em 2 momentos. No primeiro, quando ela menciona que a vítima não tinha parentes em São Paulo, e num segundo momento, onde ela menciona que após o ocorrido dos fatos, antes de chamar o SAMU, ela foi procurar um primo da vítima para ir até o local com ela. Tudo isso antes de chamar o SAMU. Diante das divergências apresentadas no testemunho da amiga e que compartilhavam a mesma profissão, peço para que os senhores se atentem ao depoimento da médica legista, pois esta estudou para proferir o laudo necropsial. Como a própria médica legista afirmou, haviam lesões anteriores à data dos fatos, segundo os laudos de 2 semanas anteriores. Desta forma, já era de se presumir que a vítima se metia em outras confusões. Não era a primeira vez. A médica legista também verificou que foram proferidas de 2 a 3 contusões. E a promotoria aqui hoje, e também no depoimento da senhora Lohane, ela menciona 4, sendo 3 quando a vítima ainda estava no chão e uma ainda de pé pelas costas. Como nós podemos provar aqui com um pedaço de madeira, se porventura a lesão tivesse sido pelas costas, ela se daria do lado direito, tendo em vista que a mão dominante do réu é a direita. Quis alegar de que o réu não precisava se valer de um pedaço de madeira. Só que eram 2 pessoas, uma de 1,90 m e a outra de 1,70 m. A qualificadora abordada pelos promotores gostaria de esclarecer aos senhores a diferença de feminicídio para femicídio. Feminicídio é quando você mata uma pessoa pela condição dela de mulher, em questão do seu gênero. Quando nós falamos em femicídio, é somente matar uma mulher. Fernando Capesi já aduz em seus livros. Um feminicídio engloba um femicídio, mas um femicídio não engloba um feminicídio. Isso porque ele não tinha a intenção de matar a trans porque ela tinha a figura feminina de longe. Ele só
a atingiu porque ela veio e proferiu contra ele. Foi furtado, teve seu patrimônio danificado, foi ameaçado e sofreu importunação sexual. Todos esses previstos no artigo 155, 147, 163 e 215-A do Código Penal. Isto é motivo de desonra para um pai de família. Pela ordem, doutora. É motivo de desonra. Chutar o carro dele é motivo de desonra. E tirar a vida que é motivo de desonra. Não estou falando que isto seria o certo a se fazer. Mas se fosse você, no calor da emoção, ou os jurados aqui presentes, vocês, se pudessem, não teriam se valido da mesma situação? Ademais, a promotoria alega que não era o suficiente questão de tempo para ele ainda estar sob violenta emoção após injusta provocação da vítima. Como isso não era possível, sendo que o local do qual ele estacionou o seu veículo era cerca de 150 metros da onde a vítima estava junto de sua amiga. Levou cerca de 5 minutos até o momento do qual ele parou o seu veículo e retornou, e no momento que retornou, ele não tinha a intenção de machucar, ele tinha a intenção de reaver o seu valor. Ele só queria o que lhe foi furtado. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar Sua Excelência Juíza de Direito, Daniela Alves, também aqui os nossos colegas da promotoria, os nossos colegas de defesa, cumprimentar a todos e principalmente aqui excelentíssimos jurados que aqui se fazem presente nesta manhã. Perdemos uma vida, né? Estamos aqui simplesmente para trazer para vocês o esclarecimento desse caso, para que seja feita justiça de forma justa e que vocês vão para casa se sentindo com um dever cumprido na sociedade que traz para vocês esse papel aqui no dia de hoje, de julgar. O doutor aqui fez uma pergunta a ele e disse para ele assim: olha, o senhor percebeu que era uma mulher no momento que deu carona, né? Ele parou. Agora eu pergunto aos senhores jurados, ele estava em um ponto de prostituição, passando, só estava passando, né? Foi falado que ele só estava indo para casa. Mas a esposa dele está aqui também nesse dia de hoje, a gente respeita muito, mas ele estava passando no ponto de prostituição, gente. E ele sentiu vontade de fazer caridade, de dar uma carona, de parar, ou de fazer uma corrida com um valor maior, né? De uma vítima que já tinha mudado o seu nome civilmente, já tinha total aparência de mulher, era uma mulher. Pela ordem, excelência, mas ela ainda tinha genitália masculina. Mas a vítima, doutor, a vítima parou para uma mulher. Ele falou com a boca dele. A vítima que doutor, na sua vez você fala, doutor. Ele parou por conta dela ser uma mulher. Por favor, excelência. Contenham-se. Ele parou por a acusação quer fazer que Soraya Kelly se ressuscite e entre e sente nesse banco aqui como réu. E quer fazer desse homem perverso, desse homem que usou meios cruéis para tirar uma vida, fazer dele vítima. Excelência, por favor. Doutor, o senhor vai ser convidado. Senhores jurados. Essa sessão. Por favor, doutor. Senhores jurados, eles querem fazer desse senhor que tirou uma vida cruelmente, dificultou a defesa da vítima. Porque imagine os senhores, se alguém vir com isso aqui, ó, não precisa mais de uma paulada na cabeça. Quando você bate a cabeça numa quina, você já fica tonto. Imagina você com todo o ódio e ira que esse homem estava, recebendo uma paulada. Não precisava mais. Ele não estava sob violenta emoção? Por que ele deferiu mais de um golpe? Por quê? Eu pergunto aos senhores que querem fazer deste homem uma vítima, colocando Soraya aqui como a culpada porque chutou o carro dele. Só que esse senhor estava dentro do carro. Ele fez justiça com as próprias mãos. Esse senhor se utilizou da justiça com as próprias mãos. Porque no momento que ele se sentiu roubado, por
não foi atrás da polícia? Se ele não quisesse fazer violência com as suas próprias mãos, ele ia, procurava a primeira viatura na esquina, parava, fosse na delegacia e voltava para fazer justiça. Porque hoje o que aqui a defesa quer acusar, dizer que vocês e que nós estamos fazendo vingança, não é vingança, vingança fez ele. Vingança fez ele, usando de meios cruéis. Por que eu digo cruéis, senhores? Porque ele utilizou de ferramentas para crueldade. Por que nós dizemos a vocês neste dia de hoje que foi de forma traiçoeira pelas costas? Porque se naquele momento que ele se sentiu ofendido, ou que ele voltou lá, porque ele voltou dentro do carro, eu pergunto aos senhores, aqui a defesa quer alegar que a testemunha, a outra trans, era grandona, era autona. Só que ele estava protegido dentro do carro. Estava protegido sim. Estava. Se ele fechasse o vidro, esses dois, não dava um para ele dentro do carro. Porque eles não tinham nada nas mãos. Mas não. Ele nem se utilizou da coragem toda que ele teve com um pedaço de madeira na mão. Ele descesse do carro e enfrentasse, porque ele é muito homem. Ou então, senhores, ele fechasse o vidro do seu carro, fizesse qualquer coisa, mas não ir pegar o seu carro, levar até uma esquina, parar o seu carro numa esquina, arrumar um pedaço de pau e voltar de forma traiçoeira pelas costas. Porque aqui foi falado pela médica legista, não dá para se ter certeza se foi na frente ou atrás. Na frente quem está dizendo é a defesa. Mas foi aqui. Depende de onde você vem, pegou aqui. Está no mesmo lugar. Pode ser de frente, pode ser de trás. Depende de onde você vem. Aqui, não podemos dizer foi sim. Então, senhores jurados, hoje eu peço, a acusação pede a vocês que não tenham medo. Vocês estarão fazendo justiça, não vingança. Quando aqui perguntarem para vocês se foi feminicídio, digam sim. Foi feminicídio. Foi pela condição de ser mulher, porque ele parou para uma mulher. Se fosse um homem, ele não tinha parado. Entretanto, ele está dizendo que quando começou a se esfregar nele dentro do carro, aí ele não quis mais, mas ele não quis porque ele viu que era trans, que não era uma mulher. E aí ele voltou para lá. Ele estava naquele ponto de prostituição por algum motivo, que aqui eu vou respeitar a família. Mas eu quero que vocês não caiam nessa mentira sem vergonha desse senhor que se encontra aqui. Porque ali atrás tem Dona Marta chorando que nunca mais terá seu filho de volta. Entretanto, esse senhor daqui 5 anos estará na rua com a sua família. Mas a Dona Marta nunca mais terá Soraya Kelly. Se ele tivesse ido atrás da polícia, os dois estariam hoje com a sua família, os seus R$150 seria devolvido, mas não, ele usou da sua vingança, da sua crueldade. Então eu peço aos senhores jurados, que quando perguntarem para vocês se usou de meio cruel, respondam sim, utilizou de meio cruel. Meio cruel, porque como nós não temos nada na mão, e alguém com alguma coisa na mão chega para lutar conosco. Se for lutar braço a braço, nós diríamos sim, que estaria sendo feito vingança aqui hoje. Mas foi desproporcional o que esse senhor fez com Soraya Kelly. Foi meio cruel, foi covardia. Não tenham medo, senhores jurados. Foi covardia. Também quero pedir que quando perguntarem se houve recurso que dificultou a defesa da vítima, digam sim, dificultou. Não dificultaria se ele tivesse descido do carro naquele momento. Não dificultou se naquele momento ele pegasse o carro e fingisse que fosse atropelar elas, para assustar e elas saíssem correndo. Não! Ele voltou sorrateiramente na noite pelas costas com um pedaço de madeira na mão. A senhora, aqui a defesa, está alegando, dizendo muitas vezes que
ele podia se defender. Que a testemunha trans que sobreviveu poderia ter ficado para defender a sua amiga. Mas agora eu te pergunto, podia ter ligado para a polícia, outras coisas. Agora ela ia ficar para ela também se ver no chão morta? Não. Não. Pela natureza, não. Uma presa corre da vida. Uma presa corre do seu predador. E ela correu. A testemunha correu. Senão ela também seria outra vítima desse senhor aqui. Então eu peço aos senhores jurados que se atente. É somente isso que a promotoria aqui hoje quer afirmar e reafirmar e dizer para vocês: não tenham medo. Foi meio cruel. Dificultou a defesa da vítima. Dificultou. E parou por conta de ser uma mulher. Não parou por conta de ser um homem. Mas quando se esfregou nele, ele viu que era homem. E aí ele não quis mais nada. Então a senhora confirma que era homem? Era homem, doutor. Ele viu porque ele ainda não tinha... A senhora acabou de dizer que era homem. Era homem, doutor. Para ser o cliente, sabe por quê? Doutor, o senhor não perguntou? Até porque a mãe doutor, o senhor não perguntou? Deixa eu responder a sua pergunta. Eu vou responder, senhores jurados, para esclarecer para vocês. Sabe por quê? Porque ele quer confundir. Ele quer confundir, mas ele não vai. Por que que ele está perguntando? Não era homem. Porque Soraya Kelly já tinha feito toda a sua transformação como mulher. Soraya Kelly já tinha trocado a sua identidade para mulher. Soraya Kelly já era uma mulher. Entretanto, Soraya Kelly não havia feito o transplante. Não havia feito a cirurgia ainda. Então, automaticamente, depois de se esfregar no seu cliente, ele viu que não era uma mulher, tinha algo mais, talvez algo meio parecido ali. Né? Então ele percebeu, doutor, que não era uma mulher. Mas olhando, ele dizia que era uma mulher quando ele parou. Mas quando se esfregou nele, ele viu que não era. Então não, ele sim, seu cliente parou por conta dela ser uma mulher. Então fica esclarecido aqui hoje para que não confunda a cabeça de vocês. Soraya Kelly já era uma mulher. Agradecer o meu momento de fala e dizer para vocês: façam justiça e vá para casa em paz. Muito obrigada. Danificado. Isso para um pai de família é inaceitável. Inoportuno, gostaria de desqualificar o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o réu chegou gritando, dizendo: devolve meu dinheiro, devolve meu dinheiro. De forma que o sentido no qual ele veio pela Avenida Indianópolis estava de frente com as vítimas. Ele chegou gritando, quem disse foi o réu, né? Mas a testemunha disse que ele não chegou gritando. De acordo com o que vocês puderam verificar, a testemunha estava sob o uso de entorpecentes, podendo ter danos cognitivos ou perda de memória. Mas quem matou foi seu cliente, doutora. Ela falou que não usou no dia. Segundo depoimento, folha 2. A testemunha não usou droga. A senhora promotora alega que o bem mais protegido da Constituição Federal é a vida. Entretanto, esta não legisla sozinha. Se a vida é um bem tão protegido, por que dispõe apenas um salário mínimo para dizer sobre lazer, educação, saneamento e saúde? R$ 1.200 era o suficiente para o senhor Luiz garantir o dia a dia de sua esposa e seus filhos, onde seus filhos ainda estavam, na época dos fatos. Maria Luísa com 3 anos e Luiz Filho com 7. Sua esposa desempregada, pois não conseguia emprego, e tinham somente a renda do Uber do qual ele fazia. E esse dinheiro havia sido levado de si injustificavelmente. Quero que os senhores se atentem que nada que hoje eu disser, nada que o réu fazer, vai trazer a Soraya de volta. Entretanto, vocês têm a oportunidade hoje de restituir uma dessas famílias. O réu já vem sendo punido veementemente todos os dias, desde o dia 4/5 de 2019, porque ele perdeu a infância de seus filhos, perdeu o direito de vê-los crescer, mas o que a promotoria quer hoje
é qualificar como uma espécie de vingança. Ele não precisa ter a qualificadora de feminicídio. Ele não matou pela condição dela do gênero feminino. Ele matou porque ela o furtou, lhe ameaçou e danificou o seu patrimônio. Não tem nada a ver pela condição de mulher. Outra coisa também, peço para que os senhores votem sim, quando a excelentíssima juíza vos questionar se o réu agiu sob violenta emoção após injusta provocação da vítima. Pois, sabendo que vocês não estarão deixando de punir o réu, ele ainda continuará preso, ele seguirá sendo punido em regime fechado. A única coisa que a promotoria quer é uma sentença exorbitante. Por isso, senhores e senhoras, peço que os senhores se apropriem do direito de voto garantido pela Constituição para fazerem justiça e não vingança. Doutora, pela ordem. Doutora, a senhora está falando de vingança, a senhora quer injustiça. A senhora quer injustiça. Porque isso aqui não é vingança. Isso aqui é justiça. Quando eu menciono vingança, é porque eles querem lhe confundir a respeito das contusões que estas não foram proferidas quando eles ainda estavam, quando a vítima estava caída, tendo em vista que a própria testemunha aqui afirmou que ela correu. Como que ela correu e continuou vendo? Ela estava correndo com medo ou olhando para trás preocupada com a vítima? Se ela estava tão preocupada com a sua amiga, o porquê que ela foi procurar o primo afirmando que o que eles querem aqui hoje é uma sentença exorbitante? Porque eles mencionam 4 pauladas, eles se baseiam muito no depoimento de uma pessoa que estava sob o uso de entorpecentes. Como vocês podem acreditar em fatos que não merecem prosperar dessa forma? A gente ouviu aqui hoje o depoimento da médica legista, onde afirmou que os movimentos poderiam se deram pela frente, não pelas costas. Ela comprovou isso aqui presente, tendo em vista que o réu era destro. Peço para que os senhores não se apropriem do depoimento da testemunha, que era amiga da vítima, em virtude desses fatos. Peço por esta razão para que os senhores aqui presentes respondam não quando a excelentíssima juíza vos perguntar a respeito do feminicídio. Muito obrigada. A acusação vai fazer uso da réplica? 10 minutos. Excelentíssima senhora juíza, meus colegas da defesa, da promotoria. Oi. Caros jurados, temos aqui uma pessoa que desconhece o termo humanidade, que não respeita a sua própria família, que ao invés de findar seu dia de trabalho e se dirigir até sua residência, foi atrás de uma profissional do sexo, deixando seus filhos e esposas à sua espera, para satisfazer os seus desejos sexuais. É sabido também que um motorista de aplicativo é chamado por o quê? Um aplicativo, não por um simples aceno. Esse discurso do réu é apenas para convencer a sua esposa que ele não foi atrás de uma profissional do sexo. Portanto, senhores jurados, quando forem solicitados, votem sim. Sim, para que a alma de Soraya possa descansar em paz, para que a sua mãe possa viver seu luto em paz, para que toda a sociedade saiba que o crime vem acompanhado de punição. A promotoria pede a condenação por homicídio triplamente qualificado. Não acredite nesse semblante de coitado, de pena. Ele é cruel, ele é dissimulado, ele é falso. Não é segredo que o réu matou, é confesso. Mas ainda precisamos que os senhores jurados entendam que o meio para obter seu sucesso foi cruel. Aqui temos nossa primeira qualificadora, pois o réu tinha o objetivo de acertar tão somente a cabeça da vítima. Alguém que quer apenas se defender ou assustar o outro, golpeia 4 vezes na cabeça. Após a vítima estar caída no chão, desfalecida? Não. Esse foi o objeto que ele atingiu a vítima. O réu pegou um objeto deste tamanho para se defender? Para assustar? Não, ele queria ferir, ele queria matar. A própria legista, em seu depoimento, citou o quê? Sofrimento. A testemunha fala que ela tomou uma paulada na cabeça e mais 3 já no chão. Isso é cruel, isso é desumano. Ele queria matar, ele não queria ferir. O réu também alega que ele vem proferindo ofensas, porém a única sobrevivente dessa execução, isso foi uma execução,
conta que ele surge sorrateiro no meio da escuridão. E nesse momento já inicia o ataque contra Soraya, que é barbaramente atingida sem ao menos se defender ou evadir do local. Ainda assim, ferida, ela tenta correr, mas cai a poucos passos dele, levando mais 3 golpes na cabeça, como já mencionado. Lembrando que a cabeça é a área nobre do corpo. No direito penal, quando você acerta tronco e cabeça, é porque você quer matar. Seu ânimo qual é? Matar. Ninguém bate na cabeça do outro para assustar. Aqui, senhores jurados, nós temos o qual? Segunda qualificadora. A doutrina também destaca que entre os usos de recursos que dificultam a defesa da vítima temos ter agente superioridade em força ou armas. Todos há de concordar que isso aqui é superior a 4 mãos. Temos 2 pessoas indefesas, 2 mulheres trans e ele um pedaço de pau. Isso se torna superior às mãos das meninas. A terceira qualificadora que buscamos na condenação, porém não menos importante, é o menosprezo que o réu demonstrou em desfavor da vítima, pois se trata de uma mulher trans, ainda assim uma mulher frágil, em um lugar de vulnerabilidade. Ele cometeu feminicídio. Ele abordou a Soraya por ela ser mulher. Voltou para executá-la por ela ser mulher. Pense que a família da Soraya nunca mais poderá abraçá-la. Ela teve a infelicidade de cruzar com essa pessoa agressiva, totalmente incontrolável, pois de acordo com ele mesmo, o tempo que ele foi até o posto, voltou, discutiu, manobrou, parou o carro num lugar não sabido, ele teria tempo mais que suficiente para repensar, para retornar a si, para sair do seu estado de fúria. Mas não. Para isso, esse tempo não existiu para o Luiz. Ele continuou alimentando a fúria e ele queria matar a mulher. Ele tratou ela como uma coisa que merecia ser exterminada. Pois, senhores, precisam convir comigo, nenhum animal merece ser morto a pauladas na cabeça. A frentista também cita que ele estava eufórico. Vamos pensar um pouco na palavra eufórico. Eufórico, você está com excesso de alegria. Ele estava feliz porque ele matou, ele não estava tenso. Ele chegou ao quê? A um ponto final, onde ele queria matar. Ele teve sucesso, ele estava feliz, eufórico. A defesa também alega que um bem material pode ser colocado acima da vida. Então, a gente vai pensar o quê? A defesa está colocando a pena do Código Penal acima da Constituição. Tá? No artigo 5º, no caput, nós temos a inviolabilidade do direito à vida. Então, ele não estava tentando defender nenhum bem. Doutora, 5 minutos. Ele não estava tentando defender nenhum bem. Ele queria simplesmente exterminar uma mulher. Ele queria matar as 2. É que a outra conseguiu correr. Senão ele teria matado as 2. Ele quer, eu volto a frisar, essa cara dele, esse choro, toda essa mentirada dele, é só para ter um álibi para a esposa dele não saber que ele procura sim garotas de programa. Ele procurou a Soraya achando que era uma mulher, pegou ela no ponto de prostituição, deu uma volta com ela quando ele viu que ela era trans, porque ela ainda não era uma mulher trans operada. Ele levou ela de volta até o ponto de prostituição. Ele pegou ela para fazer um programa, só que ele desistiu quando ele viu que se tratava de uma mulher trans. Ele ser falso, dissimulado, ter matado sobre a vida, um homicídio. E a senhora, a doutora, na defesa, ela está querendo o quê? Confundir os jurados com esse discurso financeiro de salário mínimo. Então, o pobre que vive com um salário mínimo, ele vai ter salvo-conduto para matar? É isso que os jurados acreditam? Eu acho que não. Se ele não for punido agora, com seu ímpeto violento, ele vai voltar a matar e vai inventar outros álibis para a esposa dele. Aqui a punição não é vingança, é justiça. Seria vingança se tivéssemos pena de morte, prisão perpétua. Ou se a promotoria estivesse buscando os 40 anos, que seria o limite de uma pessoa estar presa aqui no Brasil. Não, a gente pede justiça. Justiça em nome de Soraya. Contra o réu. MP termina. Defesa deseja fazer uso da réplica? Bom dia, quero saudar a todos e agradecer aos meus colegas. Foi uma honra trabalhar ao lado de vocês, aos senhores jurados, eminente conselho julgador e aos meus amigos promotores. Estamos aqui hoje, nesse tribunal. Quero lembrar uma frase que o Hércio Guimarães fala,
outro advogado criminalista, que não é um tribunal de júri, é o tribunal das lágrimas. Porque independente se houver condenação, o réu vai chorar, pessoas vão chorar. Se houver absolvição, também haverá choro. Mas eu queria enfatizar aqui, a todos vocês, que o réu, deixar bem claro, que o réu não se eximiu da culpa. Ele é culpado, sim, pelo homicídio. Mas não se cabe a ele essas 4 qualificadoras que o MP está querendo impor. Feminicídio não cabe, porque na Lei 13.104 de 2015, a lei que qualifica o feminicídio não abrange mulheres trans, apenas mulheres cisgêneros, que nasceram do sexo feminino. Mulheres trans não cabem a essa qualificadora. Eu queria também alegar que o réu estava sim sobre violenta emoção, porque quanto tempo dura uma violenta emoção? Apenas nós podemos dizer. Pode durar 5 minutos, 10, 20. Até passar, a gente não sabe quanto que vai ser. E eu queria dizer também que o Luiz já vem sendo punido desde 2019. Ele tem 2 filhos. Que no caso, o Luiz, o menor, que carrega o seu nome, no data do fato tinha 3 anos. E hoje tem 7. E a Maria Luísa, que na época tinha 7 e hoje tem 11. Perdeu 3 anos longe de seus filhos. 3 natais perdeu, os 3 aniversários, os 3 dias dos pais, dia das mães. Foram muito tempo longe de seus filhos, apenas porque a promotoria quer alegar que houve qualificação, mas não houve qualificação. Eu quero também quebrá-las, a qualificadora que dificultou a violência da vítima. Por que não dificultou? Lohane teve sim a oportunidade de fugir. Ela fugiu. E Soraya preferiu ir atrás de Luiz, quis enfrentá-lo, mesmo sabendo que não poderia estar portando nada, mas poderia também estar portando alguma coisa. Mas mesmo assim ela foi para cima, porque ela estava com sua amiga, assim, de 1,90 m e ela, a mesma estatura de Luiz. Queria deixar também claro que há muitas divergências nos depoimentos dados pela Lohane. Ela deu 2 depoimentos. O primeiro foi dado a 1h05 da madrugada do dia seguinte do acontecimento, onde a mesma diz que Luiz parou o carro ao seu lado e de sua colega Soraya e só acusou-as de ter roubado, mas não especificou o que foi, arrancou com o carro e voltou 5 minutos depois, desembarcou do veículo, já portando um pedaço de madeira. E no segundo depoimento, proferido no dia 6, no dia seguinte do primeiro depoimento, a mesma disse que a vítima chegou a entrar no veículo, sim. Eles retornaram depois de 20 minutos, porque Luiz explicou aqui em seu depoimento que ele não quis receber o pagamento por favores sexuais. E depois de 5 minutos de ter deixado ela no seu ponto de prostituição, ele retornou acusando ela de ter roubado. Isso aconteceu porque temos aqui a frentista confirmando que havia o roubado, havia o furtado. E eu queria também dizer que a Lohane disse que não havia parente nenhum da vítima aqui em São Paulo, mas em Carlos. Carlos, no seu segundo depoimento, ela disse que foi até Carlos, a casa de Carlos, e o levou até a vítima caída inerte. Essas são as palavras de Carlos em seu depoimento. Queria também frisar que ao invés dela ter ido até Carlos, como diz no segundo depoimento, por que ela não chamou a polícia? Doutora, por que seu cliente não chamou a polícia? A senhora já teve a sua oportunidade de falar, a senhora peço, doutora, que você mantenha esse silêncio. E eu queria também apresentar a tese para vocês de homicídio privilegiado, previsto no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro. O mesmo tem a finalidade de reduzir a pena. E eu quero apresentar os incisos que eu peço que os senhores jurados considerem. Porque o réu estava sim sob violenta emoção. Aqui foi explicado quanto tempo dura uma violenta emoção. E sim, houve injusta provocação da vítima. Ela o ameaçou gravemente, ela e sua colega, como diz o réu aqui, fez menção de ir atrás dela e dar um mata-leão. Dar um mata-leão. Outra coisa que eu quero frisar, que não houve meio cruel. Como a médica legista aqui disse, se ela caiu desmaiada, não teve sofrimento.
Não houve sofrimento. E a outra, eu quero dizer que a promotoria está falando que o que mais preza a Constituição é a vida. Mas a Constituição também preza pela justiça. E caso fosse votado aqui, não seria justo. Por 3 qualificadoras que ele não cometeu. E claramente foram quebradas aqui hoje. A do meio cruel, que o laudo médico da notável médica legista diz que não houve meio cruel. Não há elementos que comprovam o uso do meio cruel. O do feminicídio, que a própria súmula vinculante diz que o feminicídio só abrange mulheres cisgêneros, que é aquelas mulheres que nascem. Objeção, excelência. Civilmente já é mulher, está constatado isso. Civilmente é mulher. A lei diz que biologicamente não pode, não cabe a lei abranger mulheres transgêneros, visto que nasceram cisgênero, apenas mulheres cisgênero. E a qualificadora que dificultou a vítima, como eu expliquei aqui, não houve dificuldade. Ela podia ter corrido sim, ao invés de ir para cima dele como ela preferiu ir. Então, hoje eu peço que vocês digam não para essas qualificações, né? E eu queria agradecer estar aqui hoje, agradeço o conselho julgador, né? Peço que vocês façam o que vocês sentirem melhor de fazer, que vocês considerarem o que foi dito aqui hoje, nos fatos, considerarem o que Lohane disse, muitas divergências, muitas coisas que não fazem sentido nenhum. A mesma já foi laudada de que havia sim uso de entorpecente, ela faz uso contínuo, está escrito nos autos. O réu também possui 2 filhos pequenos, sua esposa provavelmente está desempregada ainda, ou se virando, né, como pode, para alimentar seus 2 filhos, que não foi dito aqui, mas em uma conversa particular ele disse que um dos seus filhos, a Maria Luísa, possui uma condição genética, que ela possui alergia a corante, então ele disse que a alimentação dela é absurda. Por isso que ele trabalha das 11 da manhã às 8 da noite, todos os dias de Uber, pelo menos trabalhava. Então eu peço que vocês avaliem o que foi dito hoje. Se quiserem ou não, cabe a vocês decidir se houve feminicídio. A própria lei diz que não há feminicídio, não abrange feminicídio para quem é mulher trans, apenas para mulher cisgênero. E eu gostaria de agradecer novamente. Eu desejo que a justiça seja feita. Porque, como eu disse, a justiça não é feita apenas na condenação, a justiça também é feita na absolvição. Eu agradeço e a defesa encerra. Repetidos à votação. Peço para que os jurados se atentem que a plaquinha sim precisa estar na mão direita e a plaquinha não na mão esquerda. Tá bom? Entenderam? O réu agiu com um recurso que impossibilitou a defesa da vítima? Podem voltar. Terceiro quesito. O réu agiu por meio cruel? O sim estão com a promotoria e o não está com a defesa. O réu praticou um feminicídio? Quinto quesito. O réu agiu motivado por violência e emoção após injusta provocação da vítima? A defesa, se sim, é para a defesa, se não, é para a acusação. Dia 4 de 5 de 2019, Luiz da Silva desferiu golpes na vítima, Soraya Kelly,
provocando as lesões corporais descritas no laudo do ML que a levaram à morte. Bom, com os depoimentos, já foi observado que o réu matou a vítima. Vocês podem votar sim ou não. Sim é a favor da promotoria e não é a favor da acusação. Eu defendo. Ostenta alguns registros de antecedentes criminais. Luiz da Silva foi processado pela prática de homicídio triplamente qualificado e nesta data, 26 de outubro de 2022, procedeu-se o julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. Em conformidade com as decisões do Colégio do Conselho de Sentença, que reconheceu por maioria de votos a presença de 3 qualificadoras e afastou a tese do homicídio privilegiado. O veredito, a condenação, passa a dosagem da pena. O réu ostenta alguns registros de antecedentes criminais, conforme folha de antecedentes, fixando a pena base fixada em 12 anos de reclusão por conta da primeira qualificadora. Em razão da presença de outras 2 qualificadoras, aumento a pena de 16 anos de reclusão, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, estabilizando neste patamar o regime prisional será inicialmente fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. Isto posto, condenou Luiz da Silva a 16 anos de reclusão em regime prisional fechado. Em razão da pena aplicada, nego ao réu o direito de apelar em liberdade. Sentença publicada em plenário, saem as partes intimadas. São Paulo, 26 de outubro de 2022, às 10h45 da manhã. Agradeço a presença de todos e aos senhores jurados o cumprimento do dever. Está encerrada a sessão.